A Páscoa é, sem dúvida, uma das celebrações mais famosas do mundo. Mas vamos combinar. Além dos chocolates e dos coelhinhos, existe um significado muito mais profundo. Segundo a tradição cristã, é uma história sobre a vitória da vida sobre a morte. Então, vamos juntos mergulhar nessa história para entender por que ela é descrita como uma mensagem que, de fato, transforma vidas. É só falar em Páscoa que a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma, né? Ovos de chocolate por todo lado, coelhinhos, são símbolos que a gente adora e que fazem parte da festa. Mas a pergunta que fica é, será que a essência da data está mesmo aí? Pois é, acontece que a verdadeira raiz da Páscoa, de acordo com as fontes, vem de uma história muito mais antiga e com um peso enorme. É uma narrativa de redenção que, para a fé cristã, foi capaz de mudar o rumo de toda a humanidade. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender o significado cristão, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa, lá para o Antigo Testamento, para conhecer a Páscoa original. É uma história sobre libertação e, como o nome sugere, sobre uma passagem. E a primeira pista está no próprio nome, sabia? Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que quer dizer, literalmente, passagem. Mas aí a gente se pergunta, passagem de quê? E para onde? Para responder isso, a gente tem que entender o contexto original da coisa. Bom, a primeira Páscoa foi um evento que marcou a história de um povo. Ela comemorava a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. O relato conta que naquela noite cada família teve que sacrificar um cordeiro e usar o sangue dele para marcar as portas das casas. Esse sangue era um sinal de proteção que faria o anjo da morte passar por cima daquelas casas sem ferir ninguém ali dentro. Foi literalmente a passagem da escravidão para a liberdade, o começo de uma nova história. A promessa central daquele momento está toda contida nessa frase. O sangue do cordeiro era o que garantia a vida, a proteção, e essa ideia de um sacrifício que protege e liberta, olha, guarda bem isso, porque ela é a chave para a gente entender o resto da história. Agora a gente dá um salto no tempo. Vamos avançar para o Novo Testamento e ver como esse símbolo do cordeiro ganha um significado totalmente novo, um significado definitivo dentro da teologia cristã. Séculos depois daquela primeira Páscoa no Egito, a história ganha um novo protagonista. João Batista olha para Jesus e o identifica usando aquele mesmo símbolo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. A conexão com o passado é clara, direta. Mas a missão, como a gente vai ver, era ainda maior. E aqui a diferença fica bem nítida. O Cordeiro da Páscoa original era um sacrifício que precisava ser repetido todo o ano, para lembrar da libertação física do Egito. Já no Novo Testamento, Jesus é apresentado como um sacrifício único, perfeito, definitivo. E a libertação aqui não é física, é espiritual, uma libertação do pecado. Aquele símbolo antigo que apontava para o futuro agora encontra o seu cumprimento. E esse cumprimento leva a gente direto para o clímax de toda a narrativa. O evento que se torna o pilar, a base de toda a fé cristã, a vitória sobre a própria morte. Então, o ponto central da Páscoa cristã é esse, a celebração do que os textos chamam de o maior ato de amor que já existiu. A entrega voluntária da vida de Cristo na cruz e, o mais importante, sua ressurreição 3 dias depois. Porque, segundo a fé, ele não apenas morreu, ele venceu a morte. Essa frase é talvez a mais impactante de toda a história. É a declaração da vitória. É o anúncio de que a morte não deu a última palavra. A ressurreição é o que vira o jogo e transforma o que seria uma tragédia em um triunfo absoluto. Ok, mas e na prática? Quais são as consequências dessa vitória? A fé cristã resume tudo em 3 verdades que são essenciais. Primeiro, o perdão completo dos pecados. Segundo, a chance de se reconciliar com Deus. E terceiro, o acesso a uma vida completamente nova em Cristo. Certo, a gente já entendeu a história, a simbologia, a teologia por trás de tudo. Mas a grande questão é como essa mensagem vira algo que realmente transforma a vida das pessoas hoje em dia. Naturalmente, surge uma pergunta. Como é que se alcança essa nova vida, essa reconciliação toda? É por esforço próprio, por merecimento? Bom, os textos bíblicos dão uma resposta bem clara e direta sobre isso. E a resposta está toda aqui, nessa passagem. A salvação é apresentada não como um prêmio que se conquista, mas como um presente que se recebe. É pela graça, por meio da fé. A ênfase é total em dizer que não é algo que vem de nós, das nossas obras ou méritos, mas que é um dom, um presente de Deus. Sendo assim, celebrar a Páscoa, por essa ótica, é mais um ato de reconhecimento. É olhar para essa história e afirmar a crença de que a grande batalha, a batalha contra o pecado, contra a morte, já foi lutada e já foi vencida por Cristo.
A libertação já aconteceu. No final das contas, a mensagem se resume a isso. A morte foi vencida e a esperança foi restaurada. Para a visão cristã, a Páscoa é a maior prova de que a morte não é o ponto final e de que a esperança não é só um desejo vago, mas uma certeza real. E assim, a gente chega na conclusão que as fontes apresentam. A resposta a uma celebração tão gigante não seria apenas lembrar de um fato que aconteceu há muito tempo, mas sim viver uma vida que tenha Jesus Cristo como centro. Essa, de acordo com a mensagem da Páscoa, é a verdadeira essência da transformação.